Senhoras e senhores, bom dia e bem-vindos à audioconferência da Fama Investimentos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas constituem-se em premissas da Fama e que considerações futuras não são garantias de desempenho. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Lederman. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais um call de atualização. Antes de eu passar a palavra para o Maurício, que vai dar uma atualização do cenário, e depois o Fábio vai comentar um pouco sobre os resultados das empresas investidas, queria lembrar que, afinal, a gente vai estar aberto para perguntas e respostas, tanto pelo telefone como por e-mail. Quem preferir enviar pode mandar para o fama@famainvestimentos.com.br, que a gente vai estar monitorando durante o call. Maurício, você começa por aí? Ok, obrigado, André. Bom dia a todos, obrigado pela participação. O call de atualização desse trimestre, como não podia deixar de ser, começa levantando dois pontos principais que estão afetando os mercados atualmente, um externo e um doméstico. Começando pelo externo, as taxas de juros nos Estados Unidos superaram a barreira dos 3%, uma barreira mais psicológica do que um número realmente importante, mas que causou uma certa reversão no apetite de risco em relação aos mercados emergentes. Com a queda de taxa de juros no Brasil, o carry trade fica menos atrativo, a perspectiva de novos aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos, à medida que a política monetária volta ao ponto de equilíbrio, diminui o gap entre taxa de juros nos Estados Unidos e taxa de juros no Brasil e tende a atrair menos capital. Some-se a isso a questão doméstica, onde nós temos um PIB crescendo de forma mais devagar do que a esperada pelo mercado. A maioria dos participantes do lado macroeconômico imputavam um menor peso ao fundo de garantia ao longo de 2017 do que efetivamente teve na economia a liberação do fundo de garantia. E agora, no primeiro trimestre, foi possível verificar várias empresas entregando resultados aquém do esperado. Em paralelo, claro, ao risco político, as eleições de outubro já começam a causar algum tipo de reação do mercado, tendo em vista que o candidato preferido do mercado não tem apresentado desempenho minimamente razoável para consolidar a candidatura. Inclusive há rumores de que a candidatura pode ser trocada. E temos hoje na liderança, um segundo turno hipotético hoje, entre um candidato de esquerda e um candidato de direita, com propostas bastante opostas e radicais. Tentando olhar um pouco através desse cenário e tirando o calor do momento, um ponto importante a se destacar é que há, de certa forma, algum consenso entre os diversos candidatos, diversas plataformas, que há necessidade de se colocar ou de se implementar algum tipo de reforma previdenciária. Obviamente, que tipo de reforma e qual grau que essa reforma atingirá em termos de redução do déficit ou de mudança de benefícios ou como ela será implementada, ela é muito diferente entre os diversos candidatos. Mas, aparentemente, está consolidada a visão, e claro, aqui excluindo uma candidatura com os partidos de ultra-esquerda, que, a meu entendimento, não tem a menor chance de conseguir chegar no segundo turno. Nos demais partidos, demais candidatos, há a visão de que alguma reforma é necessária para garantir a sustentabilidade das contas públicas. É uma notícia um pouco menos pior do que aquela que o mercado lê, porque à medida que se percebe nas diversas correntes que há um desequilíbrio fiscal que tem que ser combatido, e aí tem várias maneiras de combater esse desequilíbrio fiscal, através de aumento de impostos, mas há claramente necessidade de se rever o lado das despesas, você tem um caminho um pouco menos preocupante adiante. É claro que ainda é muito cedo, muita coisa ainda vai acontecer,
há muita discussão em cima de quais serão as coligações que serão feitas a partir do segundo turno, e o cenário continua um tanto quanto difícil de prever o resultado das eleições. Nesses últimos meses, últimas semanas de extrema volatilidade do mercado, onde o índice Bovespa tem se mantido em alta, mas a maioria das ações da Bolsa apresentaram quedas e algumas quedas relativamente fortes, nós aproveitamos o momento para fazer um pouco de readequação na carteira, utilizando o caixa. Nós íamos ter um caixa um pouco mais alto há algum tempo e mudando um pouco as posições daquela carteira que nós formamos no último trimestre de 2017, onde havia mais equilíbrio entre as posições, onde a gente havia diversificado mais o portfólio. À medida que essas ações começam a apresentar quedas bastante significativas e que, ao nosso ver, estão distante daquilo que a gente acredita em termos do fundamento das empresas, voltamos a aumentar a posição em cada uma dessas empresas. É um movimento que provavelmente continuaremos a fazer ao longo dos próximos meses. A volatilidade deve continuar acentuada. A perspectiva da economia americana continua sendo de aumento de taxa de juros, de aumento concomitante ao aumento de inflação, o que vai aumentar a pressão em relação aos emergentes. O Banco Central já implementou um novo programa de swap com atraso. Houve um grande erro de comunicação do Banco Central nas últimas 3 semanas, tanto na parte de comunicação da política monetária, da taxa de juros, quanto do combate a esse início dessa crise cambial. O Banco Central deveria e poderia ter agido muito antes do que ele fez ao anunciar o programa de swap na última sexta-feira, mas finalmente tomou alguma atitude e anunciou o programa de swap, que tende a amenizar esses movimentos bruscos no câmbio, tentando evitar que isso se espalhe pela economia real. É muito perigoso se essa demanda por dólar passar a ser não só uma discussão de ativos financeiros, mas passa a ser uma busca por hedge patrimonial, porque aí a demanda por dólar passa a ser exacerbada e muito maior do que o poder de combate do Banco Central. E no meio dessa discussão política, a gente pode ter uma espiral muito negativa no câmbio, obviamente com os impactos que isso geram na inflação e nas taxas de juros e, portanto, no crescimento futuro. Mas o Banco Central tomou alguma atitude. A nossa expectativa é que ele continue agindo para manter esses movimentos no câmbio de um pouco mais a menos, de forma que, mesmo que haja uma desvalorização, ela seja feita de uma forma, de certa forma, controlada e, de certa forma, amenizada ao longo do tempo. Para onde esse câmbio vai parar é uma discussão que é impossível de prever nesse momento. Uma vitória de uma candidatura bastante reformista, cuja probabilidade é baixa hoje, poderia levar o câmbio de volta para perto de R$3, assim como uma candidatura de extrema esquerda com uma agenda muito antimercado, de 5, 6, qualquer número que é impossível de prever. Uma probabilidade que tenhamos mais um resultado de eleição que o Brasil continuará crescendo pouco, entre 2% e 3% ao ano, com algumas reformas sendo feitas, ou seja, um pouco mais do mesmo, independente da candidatura que venha a ganhar em outubro desse ano. Bom, tendo em vista esse cenário macro e micro, e comentando as mudanças que a gente já implementou um pouco no portfólio, eu vou passar para o Fábio para entrar um pouco mais em detalhes dos resultados das empresas no primeiro trimestre. Fábio, por favor. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Apesar do ambiente econômico ainda desfavorável que o Maurício colocou, com o PIB decepcionando em termos de crescimento, nós tivemos no primeiro trimestre de 2018 o melhor resultado de empresas que a gente já teve há muito tempo, das empresas que a gente investe. Então, se a gente fizer uma conta, que é pegar o resultado de todas as empresas e ponderar pela participação delas no portfólio, no primeiro trimestre de 2017, as empresas tinham crescido 7%, no segundo 9%, no terceiro trimestre do ano passado 12,5%, no quarto trimestre o crescimento se manteve em 12%, e agora no primeiro trimestre de 2018 acelerou para 17%. Então foi o maior índice de crescimento das empresas do portfólio, lembrando que a gente ainda está num ambiente econômico bastante hostil. Do ponto de vista de EBITDA, a gente também teve um crescimento bastante importante e foi o maior dos últimos trimestres. O EBITDA das empresas investidas, ponderada pela sua participação,
cresceu no primeiro trimestre de 2018 23,6%. Quer dizer, são números realmente bastante fortes, e ainda mais se a gente levar em consideração que um crescimento de 17% na receita e 23,6% no EBITDA significam não só um crescimento muito forte das companhias, mas também um ganho de margem bastante importante. Apesar disso, como o Maurício colocou, várias empresas do nosso portfólio têm sofrido, as ações das empresas têm sofrido algumas quedas expressivas, que nos levam a fazer essa adequação de portfólio, aproveitando algumas oportunidades que o mercado tem nos dado. Comentando um pouco mais especificamente sobre o resultado de algumas empresas, do ponto de vista de receita, o principal destaque do trimestre ficou para a Randon. A Randon cresceu nesse trimestre 59% em receita versus o primeiro trimestre de 2017. Basicamente, o que cresceu foi a produção e venda de caminhões, de implementos em 60% e 55%, respectivamente. Teve também uma venda bastante grande de vagões, que isso talvez não seja recorrente, então talvez esse ritmo de crescimento não se sustente. Mas é importante lembrar que ao longo de 2017, o principal concorrente da Randon quebrou, e o segundo principal está numa dificuldade bastante grande, então existe um ganho de market share bastante relevante da Randon no último trimestre. O market share da Randon, que vinha historicamente desde 2009 na casa de 30%, às vezes 31%, 32%, subiu no final do ano passado para 40% de market share e agora 46% de market share nesse último trimestre. Isso sustentou essa receita bastante forte da Randon. A segunda companhia que mais cresceu dentro do nosso portfólio, em termos de receita, foi a Localiza. Foi um crescimento também bastante expressivo, de 36%. Basicamente, acho que é importante lembrar que esse crescimento muito foi em função da aquisição da Hertz no Brasil, mas também existiu uma melhor gestão de frota da Localiza, que levou a companhia a um patamar bastante interessante de crescimento, e foi um resultado muito sólido e muito acima dos seus principais concorrentes. Outra empresa que merece destaque do ponto de vista de crescimento é as lojas americanas. As lojas americanas tiveram alguns fatores que contribuíram para um crescimento também expressivo de 30% na receita esse ano versus o ano passado. Acho que o primeiro fator é um fator calendário, a Páscoa, que é um momento de venda bastante forte para Americanas. Esse ano caiu no primeiro trimestre, no ano passado tinha caído no segundo trimestre, então a gente está comparando períodos não necessariamente comparáveis, então de certa forma já teria garantido algum crescimento para lojas americanas, mas não foi só isso. O same store sales, as vendas de mesmas lojas, cresceu nesse trimestre 8,5%, que foi bastante relevante, ainda mais se a gente comparar com outras varejistas brasileiras que ou decresceram ou tiveram um crescimento tímido. Então, realmente foi um crescimento mesmo nas lojas bastante forte. E também vale a pena lembrar que a Americanas, entre o primeiro TRI de 2017 e o primeiro TRI de 2018, abriu 179 lojas, o que significa uma expansão de quase 16% na base de lojas. Então, somando a expansão do número de lojas com o same-store sales e ainda o efeito Páscoa, isso levou um crescimento de 30% nas receitas americanas. Quando a gente fala de EBITDA, o principal destaque também é a Randon, mas também impressiona bastante o tamanho do crescimento do EBITDA da Randon. Como eu acabei de falar anteriormente, as receitas cresceram 59%, mas o EBITDA cresceu 108%, quer dizer, mais do que dobrou, muito em função, claro, do crescimento de receita, mas é importante lembrar que desde 2015, mas muito mais em 2016 e 2017, a Randon está num processo de reestruturação interna para ficar muito mais eficiente, e no momento que as receitas voltaram, a alavancagem operacional apareceu. Então, o EBITDA teve um crescimento bastante importante. A segunda empresa com maior nível de crescimento de EBITDA foi a Klabin,
com também números bastante expressivos, 41% de crescimento de EBITDA de um ano versus o outro. A Klabin tem sido continuamente um destaque nos calls, a gente tem falado continuamente, ela tem sido destaque de crescimento de EBITDA por conta do projeto Puma, mas é importante colocar que no ano passado, primeiro TRI de 2017, o projeto Puma já estava em funcionamento. O que teve agora entre 2017 e 2018 foi mais uma melhora, um avanço no projeto em relação ao ano passado, mas também um melhor ambiente de preços. A Klabin ainda não conseguiu contar com o benefício da alta do câmbio, que foi mais para o final do trimestre e já no segundo TRI. Isso deve garantir a continuidade do crescimento da Klabin, que é importante colocar, ela apresentou crescimento pelo 27º trimestre consecutivo. O terceiro destaque em termos de crescimento de EBITDA foi a Localiza. O EBITDA da Localiza cresceu 36%, mas nesse caso foi muito em função do aumento de receita. Quer dizer, a receita cresceu 36%, o EBITDA cresceu 36%, ou seja, não houve ganho de margem, mas também houve um expressivo ganho de EBITDA. Em termos de ganho de margem, o maior destaque fica para a Klabin. A margem EBITDA da Klabin subiu 6 pontos percentuais versus o primeiro trimestre do ano passado, e de novo muito em função do ramp-up do projeto Puma e do melhor ambiente de preços. Obviamente, preço significa margem na veia, e a Klabin foi bastante beneficiada nesse sentido. A Multiplan, apesar de não ter experimentado um crescimento tão forte no mercado no primeiro trimestre, ela foi um destaque muito positivo de ganho de margem. A margem EBITDA da Multiplan cresceu 300 bips em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e basicamente esse aumento de margem veio em função de melhor gestão. Foi basicamente corte de despesa e melhor gestão em termos de recebíveis e inadimplência. E por fim, teve a Randon, que também cresceu o seu EBITDA, sua margem EBITDA em cerca de 300 bips, muito em função da alavancagem operacional e da reestruturação que foi feita nos últimos anos, conforme eu comentei. São esses os principais destaques. A gente está bastante feliz com o resultado operacional das companhias. Como o Maurício colocou, a desvalorização acentuada de alguns papéis nos possibilitaram fazer algumas adequações no portfólio, aumentando a participação naquelas empresas que a gente tem maior convicção e que apresentam agora um momento extremamente interessante de investimento. E, bom, é isso. Abro agora para a sessão de perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Cíntia, só um segundinho aqui. Eu recebi uma aqui por e-mail pedindo se, por favor, o Fábio e o Maurício podem comentar um pouquinho mais sobre essas alterações recentes que vocês fizeram no portfólio, dado um pouquinho a oscilação do mercado. Bom, basicamente o que a gente fez em novembro de 2017 foi reduzir um pouco o tamanho máximo das posições. Então a gente tinha naquele momento empresas que representavam 12%, 10% do portfólio, e a gente, antevendo um mercado de mais volatilidade e mais risco, a gente decidiu deixar o portfólio um pouco mais equitativo, travando o máximo das posições em 8%.
a gente já escreveu sobre isso e também falou sobre isso no call. Nosso objetivo naquele momento é diversificar um pouco de risco, e a gente tinha a visão de que, eventualmente, se existisse um momento de risco no mercado, ele ia atingir as empresas de uma forma distinta. Então, eventualmente, as ações de uma empresa poderiam sofrer muito mais do que de outras, o que nos permitiria fazer algum rebalanceamento. É basicamente isso que a gente fez. Quer dizer, isso não quer dizer que a gente antevê que o momento de risco terminou, mas o que a gente está fazendo é tirando um pouco de proveito das fortes quedas de alguns papéis. Eu posso exemplificar alguns, por exemplo, a Raia é um investimento antigo nosso, no qual a gente tem bastante convicção na tese de longo prazo, e as ações estão com queda de quase 30% no ano. A CVC, apesar de não estar em queda no ano, ela já caiu mais de 15% desde o pico. A mesma coisa com Localiza, apesar dos resultados bastante sólidos que elas estão apresentando. Então, o que a gente fez, basicamente, nas últimas semanas, foi reduzir a exposição em caixa, e também de algumas empresas que não tinham sofrido quedas tão elevadas, ou que estavam num segmento um pouco mais de risco do portfólio, e a gente aumentou a participação nas empresas com um pouco mais de convicção. Dado que as empresas de maior convicção não só são as empresas que a gente conhece, confia e tem um negócio um business bastante sólido, mas também que agora apresenta um potencial de alta bastante relevante. Então vale a pena, no nosso entendimento, aumentar a participação em cada uma delas. Então foi basicamente esse o movimento que a gente fez. O caixa se reduziu praticamente ao máximo, então a gente está completamente alocado, e o número de empresas caiu um pouco do portfólio, e houve uma concentração maior nas empresas de maior convicção. Novamente, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Pessoal, em nome da Fama, não tendo mais perguntas, eu queria agradecer a presença de todos, colocar aqui à disposição, se alguém quiser fazer algum tipo de follow-up depois, Fábio, Maurício, eu e o resto do time está à disposição. O próximo call nosso está agendado para 21 de agosto, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, e a gente envia o e-mail com os detalhes e lembretes alguns dias antes. Obrigado a todos e bom dia. A audioconferência da Fama está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.